Jó, capítulo 1. Diz assim a santa palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao seu Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Acaso não o cercaste com sebe e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a ele. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos, as tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, para a nossa edificação nessa manhã, irei trabalhar alguns aspectos deste capítulo no livro de Jó. Pelo fato de ser apenas uma breve devocional, não dá para nós explorarmos tudo o que esse texto nos apresenta. Por isso eu apresentarei de forma bastante sucinta aquilo que eu irei trazer nessa manhã. O livro de Jó foi escrito basicamente para retratar 3 perspectivas. Uma perspectiva humana da vida de Jó, uma perspectiva satânica da vida de Jó e uma perspectiva divina da vida de Jó. Então, se nós analisarmos o livro de Jó, é uma estrutura muito simples.
há um diálogo no céu em que Jó não sabe. Há também um diálogo na terra entre Jó e seus amigos. E há também um diálogo entre Jó e Deus, que é o final do livro. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de forma breve dividir o texto em duas partes. A primeira parte mostra que há 3 perspectivas na vida de Jó, que é dos versos 1 a 12. E depois nós vamos trabalhar a segunda parte, que mostra a perspectiva de Jó com relação a Deus. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, há uma perspectiva terrena, satânica e divina sobre a vida de Jó. A perspectiva humana é dos versos 1 a 3. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal em seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Em uma perspectiva humana, Jó era um homem muito bem identificado. Ele era um homem diferente espiritualmente. Note aí que o texto fala que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele não tinha apenas uma reputação espiritual, mas ele também tinha uma reputação com a sociedade. Ele era um homem muito bem quisto, né? Como diz o texto aqui, ele era muito rico, poderoso. Ele tinha uma família muito bem abençoada, pois naqueles dias o ter muitos filhos era sinônimo de alguém ser muito abençoado por Deus. É como se nós pudéssemos olhar para alguém e dizer: olha, esse é o cara. Ele tem tudo. Ele tem riquezas, ele é muito bem quisto pela sociedade, as pessoas o respeitam. É dessa forma que o autor do livro de Jó retrata Jó, alguém conhecido, rico, sábio, abençoado, talvez a principal pessoa do Oriente. Por que, meus irmãos, eu digo uma perspectiva humana de Jó? Porque é assim que o narrador descreve a vida de Jó. Meus irmãos, nós não sabemos quem é o autor do livro de Jó. Alguns estudiosos vão dizer que é Salomão que escreveu o livro de Jó. Outros vão dizer que é o próprio Jó que escreveu o livro. Mas não sabemos quem escreveu, isso não importa. O ponto aqui é que o livro abre com essa descrição. Está querendo chamar a nossa atenção para mostrar que Jó era um homem diferente, espiritualmente, e diferente no que tange também a sociedade, como uma pessoa. Mas há uma outra perspectiva, a perspectiva agora satânica. Eu quero que os irmãos se atentem para os versos 9 a 12. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que é interessante é que o verso 6, meus irmãos, mostra o seguinte: que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pergunto: o que Satanás estava fazendo junto dos filhos de Deus? E o que é interessante é que o texto mostra que quem interrompe ali não é Satanás. É Deus quem faz a pergunta para Satanás. É como se Deus estivesse em uma reunião e falasse assim: olha, observaste o meu servo Paulo? Veja como ele é assim, assim, assado. Note, então, é Deus quem começa o diálogo com Satanás. Deus, então, diz respeito sobre Jó. Se os irmãos notaram no texto,
Jó era alguém que se desviava do mal. Com isso, meus irmãos, pressupõe-se então que Satanás já tivesse tentado Jó algumas vezes, não tivesse conseguido êxito naquilo que tentara fazer. Mas aí aparecem as palavras de Satanás sobre Jó. Porventura, Jó debalde teme ao Senhor? Essa expressão debalde tem por ideia sem interesse. É como se Satanás, com um ar provocativo, dissesse: porventura, Jó teme ao Senhor sem algum interesse? O que Satanás está tentando mostrar aqui e falar é que Jó só servia ao Senhor devido a interesses. E pelo fato de Deus o abençoar, que ele temia ao Senhor. Nisto, então, ele pede para que tire tudo para testá-lo. Ou seja, qual é a perspectiva satânica a respeito de Jó? Que o relacionamento do homem para com Deus é apenas de interesse. Um relacionamento de barganha. Jó só cultua ao Senhor, só teme ao Senhor porque o Senhor o abençoa. Ele é um homem rico, benquisto, tem tudo. Por isso que ele é servo, temente ao Senhor. Em outras palavras, Jó não te adora por aquilo que tu és, mas sim pelas bênçãos que ele recebe. Nisso, então, fica fácil servir ao Senhor, pois você dá tudo a ele. Essa é a perspectiva satânica sobre a vida de Jó. Então, Satanás faz um desafio. Tire tudo dele e vamos ver se ele vai continuar fiel. A perspectiva, então, satânica a respeito de Jó se resume a dinheiro, fama e coisas materiais. Mas qual é a perspectiva divina sobre a vida de Jó? Observe comigo o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você percebeu, meus irmãos, que nessa descrição aqui de Deus sobre Jó, ele não fala que Jó era um homem rico, benquisto e famoso? Ele fala, olha, homem temente, íntegro, reto, se desviava do mal. Perceba que a perspectiva de Deus aqui é diferente. A Escritura diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Portanto, a perspectiva de Deus é uma perspectiva do nosso coração. É aquilo que de fato nós somos. Ou seja, na introdução do livro, a descrição é de um homem rico e famoso. Já Satanás diz que ele é fiel porque Deus dá tudo. Mas Deus diz, não, ele não está interessado em riquezas. Mas ele é íntegro e reto, de fato, de coração. Pois note, a descrição de um homem íntegro e reto é uma descrição que você só pode dar e fazer se você de fato sabe o que há no interior. O que de fato acontece e passa no coração de alguém. E essa é a descrição então que Deus faz de Jó. E essa talvez é a descrição que talvez Deus deva fazer sobre a nossa vida. Pois Deus conhece o nosso coração. Aquilo que passa na nossa mente. A partir do verso 11, meus irmãos, então nós vemos ali que Jó começa a perder tudo. E o interessante no relato da perda de Jó é que, se os irmãos observaram ali, do verso 13 em diante, é que toda a tragédia que estava para acontecer, vinha um servo à porta e contava outra tragédia. Em todo esse movimento, note, nenhum filho escapava na tragédia. Só apenas um servo para contar o fato. Outra coisa interessante é que nos relatos das tragédias, não vemos propriamente dito Satanás em ação, mas podemos ver instrumentos. Por exemplo, se os irmãos olharem o verso 13 a 15, vai mostrar que um exército, ali umas pessoas roubaram, mataram tudo. Os versos 16 vai falar que o fogo destruiu tudo. Do verso 18, 19, um grande vento. Ou seja, nós vemos ali instrumentos em ação sobre a vida de Jó, a sua família, os seus bens.
que é interessante, meus irmãos, é que o que Jó pensa sobre tudo isso. Eu convido os irmãos a olharem para os versos 20 a 21. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Essa ideia aqui, meus irmãos, é de humilhação, dizendo, olha, se de fato eu cometi algum pecado, eu me arrependo dos meus pecados. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é o que mostra o verso 21, 22 ao 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se isso acontecesse na vida de alguns irmãos aqui, e se nós estivéssemos em algumas igrejas por aí, as pessoas iam falar assim, é Satanás. É Satanás sobre sua vida. Está tirando tudo de você. É algum pecado que você cometeu, que você não se arrependeu, e isso é uma implicação dos seus pecados. Você não está indo na igreja, está acontecendo isso sobre a sua vida. Em outros casos, você não dá o dízimo, Deus está tirando tudo isso de você. Mas veja o que Jó disse. Deus deu. Meus irmãos, nós não temos nenhum problema com essa afirmação, pois nós sabemos que de fato Deus nos dá tudo. Como diz o apóstolo Paulo em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. O ponto aqui está na segunda parte da afirmação, que diz, Deus tomou. Na perspectiva de Jó, ele sabia que Deus é totalmente soberano sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Ele de maneira nenhuma atribui culpa a Deus, mas ele sabe que Deus, por suas mãos poderosas, está governando. Se observarmos e olharmos outros textos no livro de Jó, veremos que essa é a perspectiva de Jó sobre Deus, de que ele é soberano e governa tudo sobre a nossa vida. Diante das dificuldades que temos e que passamos, qual é a perspectiva que nós temos a respeito de Deus? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer nesta manhã. Diante das lutas, das dificuldades, quem é o Senhor para nós? E aqui, meus irmãos, eu quero trazer 3 aplicações para encerrar, pois, como eu disse, não dá para nós aprofundarmos no texto propriamente dito. A primeira delas é que a história de Jó, meus irmãos, ela é uma exceção. Se nós olharmos a Escritura como um todo, isso aconteceu com Jó. Isso não quer dizer que isso ocorre na sua vida. Que, olha, eu estou passando aquilo que Jó passou e tal. Não, o que aconteceu com Jó é uma exceção para nos ensinar o quanto Deus é soberano sobre a nossa vida. A segunda coisa, a segunda verdade que esse texto nos ensina. Qual a perspectiva que você considera em sua vida? Das pessoas ou de Deus? Esse é o grande problema nos dias de hoje, principalmente nas igrejas. O que o irmão pensa a meu respeito? O que os presbíteros falam e pensam de mim? O que a liderança de jovens, mulheres, homens e crianças estão pensando a meu respeito? Será que eles me acham, falam que eu sou uma bênção? Será que eles me veem uma pessoa correta, íntegra? Ou será que você está interessado naquilo que Deus de fato sabe a seu respeito? Quem você de fato é? Qual a perspectiva que você considera em sua vida? A das pessoas ou a de Deus? Terceiro, o que motivou você a estar aqui nesta manhã? A sua relação com Deus é uma relação pautada por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é, o Senhor da sua vida? O que te faz passar a semana inteira trabalhando, com um trabalho às vezes pesado, fazer com que você acorde domingo de manhã para estar aqui, trancado em uma igreja, ouvindo uma pessoa falar por 1 hora, 1h30. O que te faz acordar nessa manhã para estar aqui? E voltar logo mais à noite para louvar ao Senhor junto aos seus irmãos? O que motiva o seu coração? Será que
Satanás às vezes está certo de que a nossa relação com Deus ela é pautada por barganha, por bênçãos, ou porque de fato nós o adoramos? É um prazer para nós estarmos aqui? Será que é um prazer para nós ouvirmos a santa palavra de Deus, a verdade de Deus e sermos transformados por ela? Eu queria que você pensasse sobre essas 3 perspectivas que o livro de Jó, esse primeiro capítulo, ensina a nós. Que nós precisamos estar com a perspectiva correta de que aquilo que Deus pensa a nosso respeito e a motivação correta sobre o nosso coração. Deus é soberano. E como diz o texto aqui, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A perspectiva correta da soberania de Deus sempre irá fazer com que o seu coração e a sua vida se volte em adoração ao Senhor, até mesmo nas dificuldades. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos,